Boa noite, pessoal da Isolada 1 do Grupo G8. Vamos lá para mais um vídeo, uma sessão de vídeo aula do sistema EAD. Hoje a gente começa estudo dos gases, ou depois estequiometria, ok? Vamos lá, hoje 21 de setembro, véspera da entrada da primavera, ânimo, energia, flores, muita energia positiva, ok? Então vamos começar com o estudo dos gases. Primeiro, estado de um gás. Estado é uma condição que depende de pressão, volume e temperatura, diferente de fase. Fase é sólida, líquida e gasosa. Uma substância no estado gasoso, ele pode estar em vários estados diferentes, mas na mesma fase, na fase gasosa. O estado gasoso é uma condição que depende da variável pressão, volume e temperatura. Eu vou sair de gases. A água ferve no nível do mar a 100 graus, congela a zero. De 0 a 100, a água está na fase líquida. Mas em vários estados diferentes, basta que você mude a variável temperatura, basta que você mude a variável pressão, basta que você mude a variável volume, já mudou o estado e não necessariamente a fase. Então vamos lá, todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a uma determinada temperatura. Então o que determina o estado gasoso são as variáveis pressão, volume e temperatura. Os valores da pressão, volume e temperatura chamamos de estado de um gás, que é diferente de fase gasosa. Assim, eu tenho fase sólida, volume de 5 litros, por exemplo, temperatura de 300 Kelvin e pressão de 1 atmosfera é um estado gasoso. Lembrando que temperatura de 300 Kelvin significa 23 graus Celsius, porque graus Celsius para Kelvin você soma com 273. Variáveis de estado de um gás. Os valores de pressão, volume e temperatura não são constantes. Então dizemos que pressão P, volume V, temperatura T são as variáveis de estado de um gás. Por exemplo, um gás está a uma pressão de atmosfera, 6 litros, 300 Kelvin. Ele mantém a mesma temperatura, mas como ele altera a pressão, altera o volume. Ele mantém o mesmo volume, mas como ele altera a pressão, altera a temperatura. Então, as variáveis de um gás são pressão, volume e temperatura. Ok, pessoal? Pressão. O que a gente entende por pressão? Só um minutinho aqui, deixa eu resolver esse problema do celular para não ser perturbado na aula. Eu esqueci. Pronto. Pressão. Denomina a pressão de um gás a colisão entre suas moléculas com a parede do recipiente que ela se encontra. E entre si com o aparelho. É lógico que essa pressão, ou seja, a quantidade de movimento aí é constante, ela não perde energia com o choque entre as moléculas. Ok, pessoal? A constante, é lógico que essa pressão pode aumentar se você mexer em uma das variáveis, temperatura ou volume. Experimento de Torricelli, só para lembrar, como é que o Torricelli fez? Ele pegou uma bacia, com mercúrio, encheu um tubo de 1 metro de mercúrio, de 100 centímetros, e ele verteu. Quando ele verteu, esse que ele tirou a tampinha, o volume do mercúrio desceu e ficou constante a 76 centímetros de mercúrio, que hoje nós chamamos de 760 milímetros de mercúrio, que é determinada a pressão atmosférica, que hoje é 101,3 kPa, que a unidade internacional de medida é o kPa. Química não usa a unidade internacional, viu? Química trabalha mais com a TM. Volume é o espaço ocupado por um gás, 1 litro tem 100 ml, 100 centímetros cúbicos. Temperatura, nós trabalhamos científicos, a unidade usada é a escala absoluta Kelvin. Por que absoluta? Porque abaixo de 0 Kelvin não há volume, não há matéria. Então por isso que ela é absoluta, Celsius é relativa. Então temperatura em Kelvin, a temperatura em graus Celsius mais 273. Na verdade é 273,15, mas a gente aproxima para 273. Transformações gasosas. Tem o estado 1 e o estado 2. No estado 1, a pressão de 1 atmosfera, o volume é de 6 litros, temperatura de 300 graus. No estado 2, ele manteve a temperatura. Então, essa transformação a gente chama de transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura. Quando ele manteve a temperatura, variou pressão e volume. E aí você percebe o seguinte, a pressão é de 1 atmosfera, passou para 2. Você dobrou a pressão. E você percebe que o volume foi reduzido à metade. Então você percebe que pressão e volume são inversamente proporcionais. E tem lógica, quando você aumenta a pressão, a tendência é diminuir o volume. Quando você alivia a pressão, a tendência é aumentar o volume.
Essa é uma transformação isotérmica. Mantendo-se constante a temperatura e modificando a pressão e o volume de um gás de uma massa fixa de um gás. É lógico que você não alterou a massa do gás. Se alterar a massa do gás, altera todas as outras variáveis. O gráfico da transformação isotérmica seria pressão de 1 atmosfera, volume de 6 litros, temperatura de 300 graus no estado 1, no estado 2, no estado 3. Aí no estado 2, a pressão dobrou, aí o volume reduziu a metade. No estado 3, eu aumentei a pressão 3 vezes, o volume reduz a 1/3. E aí você tem esse gráfico aí. Se você marcar os pontos, você tem uma hipérbole inversamente proporcional. Sabe por que não é uma linear decrescente? Porque essa equação é harmônica, um sistema equilátero, segundo a matemática. É uma variação harmônica, decrescente não garante ser harmônica. O que eu chamo de harmônica? Se você aumentar a pressão 2 vezes, o volume automaticamente é reduzido à metade. Linear decrescente apenas diz que diminui, mas não diz que é harmônico. Se você aumentar 10 vezes, reduz o volume a 1/10. Harmônica, quando é assim, harmônica é equilátero. E é lógico, quanto mais distante essa curva da origem, é porque você está trabalhando em temperatura mais elevada. A 300 Kelvin essa curva, se fosse 500 Kelvin, daria por aqui essa curva. A 100 Kelvin daria por aqui. Ok? É uma curva hipérbola equilátera. E observe o detalhe, chega a um ponto que a pressão continua constante. Por quê? Porque você aí mudou de fase. Ok? Pressão e volume são inversamente proporcionais. PV constante, que é a lei de Bohr-Mariotti. P1V1 é igual a P2V2, ou P0V0 é igual a PV. PV é igual a polvo, eu sempre uso isso. PV igual a polvo. Ok, pessoal? O produto PV é constante. Por exemplo, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3 em P2V2, 6. De P2 para P3, 2 vezes 3, 6. P3V3, 6 vezes 1 é 6. O produto PV constante. Ok? Agora você percebe que a temperatura está variando, o volume está variando, mas a pressão está constante. Então é uma transformação isobárica, a pressão constante. E quando o vestibular não cita a pressão, é porque o sistema é aberto, transformação isobárica, porque a pressão atmosférica é constante. Não citou a pressão, é constante. Falou em sistema aberto, pressão constante. Ok? Aí é uma transformação isobárica. E observe um detalhe, o volume era de 6 litros numa temperatura de 300 Kelvin. Quando você reduz a temperatura, você reduz o volume. Então eles são diretamente proporcional. E tem lógica, é lógico que essa transformação só vale num sistema em que a parede é flexível, elástica. Porque se você aumenta a temperatura, agita as moléculas, há uma expansão de volume. Se a parede é rígida, você não vai perceber essa lei. A parede não pode ser rígida para aplicar essa lei numa transformação isobárica. Ok? Então essa é uma transformação isobárica. Mantendo-se constante a pressão, sistema aberto, por exemplo, e modificando-se a temperatura absoluta, a temperatura absoluta. É bom frisar, não se trabalha em grau Celsius, só se trabalha em Kelvin. Mantendo-se e modificando a temperatura absoluta em Kelvin, não em grau Celsius, o volume de uma massa constante de gás vai ser modificado. E aí você tem aí a pressão de 2 atm, 2 atm, 2 atm, pressão constante. E aí você tem o volume de 1 litro, temperatura de 100 Kelvin. Se aumentou o volume para 2 litros, a temperatura aumentou para 200 Kelvin. Se aumentou o volume para 3 litros, a temperatura aumentou para 300 Kelvin. Você marca esses pontos, você vê que é uma linear crescente. Agora um detalhe importante, olha. Essa linear está saindo da origem porque a temperatura está em Kelvin. 0 Kelvin significa 0 de volume. Mas se você guardar esse gráfico e botar a temperatura em grau Celsius, se você marcar um saindo da origem, você errou. Se for em Celsius, sai de qualquer ponto menos da origem. Porque 0 Celsius não significa 0 de volume. Ok, pessoal? Sai da origem porque a temperatura é absoluta em Kelvin. Se for em grau Celsius, não sai da origem. Sai de qualquer ponto diferente da origem. 0 graus Celsius tem um volume qualquer. Não sei quanto é qualquer ponto diferente do zero. Só será 0 de volume se for em 0 Kelvin. Ok? Dúvida?
Então aí você tem a chamada lei de Charles e Gay-Lussac. Olha, todo mundo chama Charles e Gay-Lussac, mas na verdade é muito mais comum no ensino médio chamar essa de Gay-Lussac e a de volume constante de Charles. Então essa transformação isobárica é mais conhecida como de Gay-Lussac. Os dois trabalharam simultaneamente as duas leis, mas é muito mais comum você dar ênfase a Gay-Lussac na isobárica e na isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica da de Charles. Ok? VT constante. Terceira e última transformação, que é a isocórica, que é de Charles, C de Charles. Isocórica ou isovolumétrica, ou seja, o volume é constante. Então a pressão ela é modificada na proporção da temperatura. Se você diminui a temperatura, você diminui a pressão. Ok? Repare que se o volume é constante, a parede é rígida. Então a pressão depende da temperatura. A mesma coisa, vai sair da origem porque eu estou em temperatura em Kelvin. 0 Kelvin é 0 de pressão. Mas se aqui fosse em graus Celsius, 0 Celsius não seria 0 de pressão. Então também é um linear crescente. VT constante, PT constante. Aí sim é mais usada o termo lei de Charles e Gay-Lussac. Ok? Dúvida, pessoal? Então você tem as três transformações de estado: isotérmica, isobárica e isocórica. Então vamos lá. Uma amostra de um gás oxigênio é O2, não é O, é uma substância, está num recipiente de 5 litros, volume inicial, sua pressão inicial de 130 kPa. Se isotermicamente, ou seja, a temperatura constante, essa amostra é comprimida até um volume de 0,5 litros, qual será a sua pressão final? PV1, P2, V2. É só aplicar. Aplicou, terminou a questão. A pressão final vai ser 1.300 kPa. Ok? Questão 2. Uma amostra de nitrogênio gasoso, é o N2, a 27 graus, ou seja, 300 Kelvin, e pressão de 1 atmosfera. Se a amostra sofreu a transformação isocórica é volume constante, até chegar a 177 graus Celsius, qual será a pressão final? P1, T1 igual a P2, T2. Então vamos lá. Passei para Kelvin, só trabalho em Kelvin. 1 sobre 300, P2 sobre 450. Considere que determinada quantidade de gás carbônico, CO2, em um recipiente de 15 metros cúbicos e a 1 atm e 57 graus Celsius. Se esse gás sofreu uma transformação para um recipiente de 20 metros cúbicos, qual será a temperatura final, a fim de que a pressão não se altere? Se a pressão não se altera, é esse sistema isobárico. V1, T1 igual a V2, T2. É lógico que em graus Celsius, ou em Kelvin, desculpe. Passei de Celsius para Kelvin e aí aplico. Temperatura de 440 Kelvin. Ok, pessoal? Dúvida? Agora usa todas as variáveis, não é uma transformação fixa. Né? Certa massa de um gás hidrogênio, H2, ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. Vai ter que passar para Kelvin. A que temperatura essa mesma massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000, alterou o volume, quando a pressão também foi alterada para 1 atm. Então, nenhuma delas é constante, você aplica PV igual PV T por Votol. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2, que é a equação geral dos gases. Essa, para mim, é a principal forma. Sabendo essa, sabe as outras três. Porque se ele não citar a temperatura, você corta. Se ele não citar a pressão, você corta. Se ele não citar volume, você corta. Então, sabendo essa equação geral, você é as três. Aplicando a equação geral em Kelvin, aí você aplica. Aí acha a temperatura final. Temperatura final, 400 Kelvin, que é 127 graus Celsius, letra D. Ok, pessoal? Aí agora, essa parte eu começo daqui a pouco.